Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da Escola Secundária de Camões, para nós é um gosto também participar e colaborar nestas iniciativas com a Gradiva e com a Associação Abril. Hoje é um privilégio, em primeiro lugar pedimos desculpa por este compasso de espera. Por um lado, o nosso horário da escola é só às 19 horas, e, portanto estou convicto que virão também turmas do ensino noturno, porque o debate é fundamental e é importante nos tempos que correm. Portanto, esta temática não é só com a vinda do Papa a Portugal, que eu acho que esta questão e esta mesa acho que representa bem, as pessoas têm lutado contra a corrupção, contra o pecado, e nesse sentido eu não perderia muito mais tempo. Desejar que seja um excelente debate e que seja promissor, sobretudo nos tempos que correm, e sobretudo sentirmos que estes debates também teremos de trazer também para dia para os nossos alunos também confrontar e sentirem, portanto, a necessidade de eles próprios trabalharem para um cidadão de plena consciência e, sobretudo, cada vez cidadãos que possam respeitar e sermos, se calhar, a democracia, a liberdade. E por isso, parabéns à Gradiva, parabéns à Associação Abril e muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Em nome da Gradiva também queria fazer só alguns agradecimentos na ausência do Dr. Guilherme Valente, que é o editor da Gradiva e que está ausente por razões de saúde. Gostaria, antes de mais, de explicar a razão pela qual estamos aqui. A Gradiva publicou recentemente um livro do Papa Francisco, na altura cardeal Jorge Bergoglio, chamado de Corrupção e Pecado, seguido sobre a acusação de si mesmo, e foi esse, no fundo, o mote que juntou a vontade de se discutir este tema também a propósito da vinda e no momento em que o Papa Francisco virá a Portugal. Antes de dar o início à sessão, gostaria só de fazer alguns agradecimentos à Escola Secundária de Camões, na pessoa do seu diretor, o professor João Jaime Pires, pelo facto de ter acolhido de imediato esta iniciativa, à Associação Abril, que nos tem ajudado também a promover e que tem estado associada à promoção destes debates no Liceu Camões. Um agradecimento especial, sobretudo, aos convidados que aceitaram gentilmente estar aqui hoje, ao Dr. João Paulo Batalha, Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, ao Dr. Paulo de Moraes, que é o Presidente da Frente Cívica e um autor já felizmente clássico na Gradiva, e por fim à Dra. Maria José Morgado, pelo facto de ter aceito tão prontamente estar aqui hoje. Muito nos honra a sua presença aqui conosco. Queria só também referir que, por razões de saúde e por um impedimento de agenda de última hora, o Padre Américo Aguiar, presidente do Grupo Renascença Multimédia, não pode estar connosco, assim como o Padre Lino Maia, mas seguramente que os convidados que temos aqui hoje farão honra do tema que aqui está a debate. Muito obrigada. Passo a palavra. Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar. Obrigado à Gradiva pelo convite para vir aqui discutir este tema. Eu vou começar por pôr algumas das minhas preocupações em cima da mesa, porque acho bom ter essa transparência. Em primeiro lugar, alguma dificuldade em pegar neste tema por este prisma que o Papa Francisco nos propõe nesta obra, por uma razão muito simples. Eu faço, muitas vezes, como representante da Transparência e Integridade, algumas intervenções públicas, e eu faço questão de dizer que o trabalho da sociedade civil nestas questões não é fazer a educação moral das pessoas contra a corrupção, e eis-me aqui a falar de corrupção e pecado, que é um tema, por causa disso, um bocado difícil para mim. E também, já agora, porque a minha primeira experiência com a corrupção envolveu a religião e a igreja. Eu ainda nem sabia falar, portanto não tenho culpa nisso, mas os meus pais recusaram-se a batizar-me a mim e aos meus irmãos. Isto foi na altura, ainda a seguir ao PREC, digamos assim, e acharam que nos caberia a nós, depois de tomarmos as nossas escolhas religiosas. Os nossos avós não estavam assim tão entusiasmados, tentaram inclusive subornar os meus pais. Portanto, foi esse o meu primeiro contacto com a coisa, completamente inconsciente, mas reporto com alegria que os meus pais não se deixaram subornar, e, portanto, nessa matéria não tive, não sei se o pecado original da corrupção como forma de pagar o ato de salvação religiosa. Isso seria uma coisa um bocado estranha se nós tivéssemos, de facto, os meus pais tivessem sido subornados para nos batizar.
Enfim, eu vou fazer algumas reflexões sobre a obra em si e o pensamento do Papa sobre este tema, não porque seja religioso, como vos disse, não sou, mas porque há aqui um conjunto de reflexões que são interessantes. Aliás, o livro que já ouviram é pequeno, é fácil de ler, e mais do que isso, para mim até inesperadamente, é divertido de ler. Porque o Papa faz uma apresentação do tema da corrupção e de alguns traços de personalidade ou de conduta dos corruptos, e o que torna a leitura quase lúdica é que nós estamos a ler e estamos a passar nomes pela cabeça e caras, pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão na televisão. Portanto, é uma leitura aconselhável, porque apesar da obra já ter sido escrita há algum tempo, ela mantém-se absolutamente atual e nós reconhecemos-nos naquilo que ela expõe e em algumas das figuras que são aqui retratadas. A principal diferença que o Papa estabelece entre a corrupção e o pecado é um pouco a mesma que nós estabelecemos de alguma maneira quando tratamos destas questões da corrupção na sociedade civil, que é o caráter sistémico da corrupção. Enquanto o pecado é uma falha da conduta de uma pessoa que, pelo menos num bom cristão, será acompanhada de algum arrependimento e de uma vontade, mesmo que depois não se consiga concretizar, de emendar a conduta, a corrupção é uma espécie de institucionalização do pecado. Ou seja, é a generalização da má conduta. O Papa diz mesmo, e aqui estou a citar, a corrupção não é um ato, mas um estado pessoal e social no qual nos habituamos a viver. Esta questão é uma questão fundamental, a questão de nos habituarmos a viver na corrupção, e é aí que eu vou tentar chegar. Isto coincide um pouco com a definição com que nós trabalhamos na transparência e integridade. Nós fazemos parte de uma rede global de ONGs anticorrupção, que é a Transparency International, e a definição que nós temos de corrupção é exatamente o abuso de um poder público para benefício privado. Portanto, em síntese é isto, é o que acontece quando alguém que tem um poder que lhe foi concedido pelo povo, pelo Estado, portanto, pela comunidade, usa esse poder em favor de si próprio e dos seus interesses ou de interesses de amigos. E por isso tem necessariamente um caráter sistémico, porque a corrupção é um crime de poder. E, portanto, é um crime que é cometido, por definição, pelas pessoas que têm poder e que têm como primeiras vítimas e principais vítimas, e vítimas mais graves, as que não têm poder. E quanto mais afastados os cidadãos estão do poder, quanto mais distantes estão das instâncias que tomam as decisões, mais vítimas são da corrupção. Não é por acaso que quando nós aplicamos medidas de austeridade, porque o Estado chegou à falência em grande medida por causa da corrupção, eu não vou adiantar muito nisto, porque já estou a presumir que o professor Paulo Moraes queira falar um pouco sobre isso, não é por acaso que nas medidas de austeridade as pessoas mais dramaticamente atingidas são as pessoas que menos têm. São as pessoas que já estão à partida numa situação de vulnerabilidade, porque esses não têm bancos, não têm grandes empresas, não têm ligações com o Estado, não financiam campanhas eleitorais, não vivem à conta do Estado. São as que menos têm que mais sofrem. Queria só passar muito rapidamente em revista algumas reflexões que o Papa faz, e esta sim a parte lúdica do retrato, enfim, do retrato dos corruptos. O que é que diferencia o corrupto do pecador? E mais importante, no meu sentido, em que não gosto de falar destas questões em tom moral ou moralista, como é que eu posso reconhecer um corrupto? Como é que qualquer um de nós pode reconhecer um corrupto? Diz o Papa, um corrupto vive na aparência. Portanto, cultiva uma boa imagem de si próprio, cultiva uma imagem de pessoa, em primeiro lugar, sociável, que se dá bem com toda a gente, que tem amigos, que tem seguidores, que trata bem as pessoas, é afável, é amigo no trato. O Papa diz mesmo, e volto a citar, o corrupto cultivará até ao refinamento das suas boas maneiras, para deste modo poder esconder os seus maus costumes. E nós vemos sempre isso, este trato agradável, esta vontade de cativar. Um corrupto compara-se sempre favoravelmente aos outros, mesmo quando a sua conduta é apontada, ele apresenta-se e descreve-se como uma pessoa dedicada, abnegada, generosa, para usar uma expressão portuguesa, é sempre amigo do seu amigo, por oposição àqueles que o criticam e que defendem uma conduta mais, não quero dizer moral, mas uma conduta mais transparente, mais íntegra, e que são geralmente apelidados de moralistas, ou de fundamentalistas, ou até de populistas e demagogos, ou invejosos. Portanto, aquele que apronta a corrupção e afronta a corrupção, ou é moralista, ou tem inveja do sucesso do corrupto. E o corrupto faz sempre esta descrição de si próprio e compara-se desta maneira com os outros, de uma forma
até com enorme desfaçatez, e a desfaçatez é outra das características que o Papa aponta como uma característica dos corruptos, porque os corruptos, ao contrário de outro tipo de criminosos, não se tentam esconder. E às vezes é mais isso que nos choca, ou até é principalmente isso que nos choca. Não é, desculpem o simplismo, não é só roubar, é roubar e fazer gala disso. Mas isso faz parte, e o Papa aponta bem isso, da personalidade e da conduta. Podemos dizer que defendem-se atacando, ou seja, não só não se tentam esconder, como tentam fazer desta conduta do aproveitamento próprio, desta conduta empreendedora, se quiserem, de aproveitar oportunidades, de fazer jogadas, a norma. E daí que se descrevam simpaticamente a si próprios e comparem-se favoravelmente em relação aos outros. Porque esta desfaçatez é crucial para aquilo que os corruptos verdadeiramente tentam fazer e que é o crime, para além do crime do Código Penal, do crime propriamente dito que está na lei, o que há de mais criminoso, socialmente criminoso na corrupção. Que é, a corrupção não é só uma violação da lei ou da regra social, é uma subversão da regra social. O corrupto não se limita a violar as regras, ele tenta redefinir as regras para que essa corrupção, para que essa conduta, para que essa cultura de aproveitamento próprio, de jogar vantagens, de traficar influências, de fazer amigos, se torne a nova norma. Ou a norma social, se quisermos, superior até às normas legais. E, portanto, e esta é a diferença e a razão pela qual o Papa diz que o pecador merece perdão, mas o corrupto não o merece, é porque o corrupto tenta institucionalizar o pecado, tenta institucionalizar esta má norma. Não só não se sente mal com isso, não se arrepende daquilo que faz, como faz gala disso e tenta perverter a sociedade para que a sua má conduta seja a regra pela qual todos nós temos que nos balizar, e aí todos e cada um de nós somos medidos pelo nosso empreendedorismo, se quiserem, estou a usar a expressão obviamente de forma irónica, pela nossa capacidade de nos safarmos e de fazermos por nós próprios e pelos amigos, e não e nunca por aquilo que, enquanto membros de uma sociedade, de uma comunidade, devemos uns aos outros. Esse critério básico de humanidade, que aliás está presente em muitas das posições, ou em todas as posições públicas do Papa, esse sentimento comum de humanidade, daquilo que nós, não só enquanto cristãos, enquanto cidadãos, enquanto membros de uma comunidade, devemos uns aos outros, a começar nas normas básicas de respeito e de compaixão um pelo outro, está completamente ausente do discurso e da atitude do corrupto, porque o corrupto pretende precisamente subverter estas regras e garantir um sistema em que seja cada um por si, e em que nós funcionamos nos grupos de amigos e de compadrio mais estreitos possíveis e que não dão aso, desculpem voltar a usar o termo, à compaixão, mas eu gosto deste termo, a compaixão, porque se quisermos até decompor a palavra, a compaixão é isto, é a paixão partilhada pelas nossas circunstâncias comuns, pelas circunstâncias do outro, de uma pessoa que está em dificuldades, de uma pessoa que lá está, que não tem muito acesso ao poder e, portanto, anda aos tombos num Estado que não responde às suas necessidades, não responde aos seus anseios, não o ouve e, portanto, onde a pessoa, sendo cidadão, não é ouvido e, portanto, não é verdadeiramente cidadão. O maior sucesso da corrupção, quando ela se instala e se generaliza, é precisamente apagar este sentimento de compaixão. É amesquinhá-lo, é igualá-lo a uma fraqueza, portanto, sermos compassivos, sermos atentos aos outros, é uma fraqueza, não é uma força, e nós não podemos ser sentimentais, não podemos ser piegas, como dizia o outro, e temos que afastar essas fraquezas, e institucionaliza-se esta regra de cada um por si. E quando é cada um por si, nós vivemos, não das leis sequer, não das normas sociais de boa conduta, não do respeito um do outro, vivemos da nossa rede de contactos, da nossa rede de influências, da nossa capacidade de acesso ao poder e da nossa capacidade de fazer este tipo de negócios que nos protegem sempre. E quando isto está institucionalizado, nós vemos, como já vos disse, mesmo quando o dinheiro acaba, mesmo quando o próprio Estado começa a fracassar e nós temos que repensar a própria organização do Estado, porque temos dívida, porque temos déficit, porque não há dinheiro, corta-se em tudo, menos nestes mecanismos de corrupção. Para vos dar um exemplo muito concreto, na altura em que se deu o resgate da Troika a Portugal
em 2011, a Associação de Transparência e Integridade, na altura o professor Paulo Moraes ainda era um dos dirigentes, reuniu-se com a Troika para avaliarmos o que estava previsto no memorando da Troika, no famoso plano de resgate, e apontarmos um conjunto de alertas de riscos de corrupção que existiam no próprio plano de resgate. Para alertarmos o Governo, o Parlamento e a própria Troika, que nos andava a vigiar, sobre a necessidade de distribuir bem os sacrifícios do resgate. E a verdade é que fizemos esses alertas. Havia um conjunto de coisas, nós já não nos lembramos de diabolizarmos tanto a Troika, mas havia um conjunto de coisas em que no plano de resgate os destinatários eram claros, era preciso renegociar as parcerias público-privadas, era preciso acabar com as rendas para os grandes grupos energéticos, era preciso, no mínimo, moralizar um conjunto de grupos de interesses que viviam à larga à conta do Estado. E o que nós vimos na aplicação deste memorando de entendimento e deste plano de resgate e da chamada saída limpa da Troika é que tudo o que tinha como destinatários e como vítimas, entre aspas, a classe média e as pessoas mais pobres, foi feito em dobro. E aquilo que no reequilíbrio das contas do Estado exigia renegociar relações com grandes grupos de poder, praticamente não foi feito ou foi feito de fachada. Podemos discutir isto mais à frente, se quiserem, no debate. Agora não quero alongar em detalhes muito práticos, mas isto aconteceu porque, precisamente, quando a regra é esta, para voltarmos a um slogan que eu não gosto, mas que parece que voltou a ser atual, que era o slogan do antigo regime, manda quem pode, obedece quem deve, e portanto, o nosso papel na sociedade depende única e exclusivamente da nossa capacidade de ter acesso aos decisores, de fazer um telefonema para o Primeiro-Ministro, ou de traficar alguma influência, perdemos todos. E aí sim, não é só uma violação à regra, é uma nova regra que se instala e é contra isso que o Papa fala, quando fala até deste proselitismo dos corruptos sobre a sociedade. Ora, se nós somos estas principais vítimas, há uma questão que eu gostava de colocar, que é porque é que aceitamos viver com a corrupção? E eu gostava de colocar esta questão porque ela aparece muitas vezes nas redes sociais ou em eventos quando nós próprios estamos a falar de corrupção. E as pessoas perguntam porque é que nós aceitamos isto e até nos martirizamos a nós próprios, uns aos outros, dizermos somos maus cidadãos porque aceitamos isto e não reagimos. Eu não tenho uma resposta muito clara sobre isso, porque é que nós aceitamos isto. Há por muitas razões práticas. Nós aceitamos isto porque não aceitar isto, ou seja, reagir, implica que precisamos ter conhecimento sobre as regras, as leis, as normas, as políticas públicas, as oportunidades de corrupção, onde é que elas há, onde é que nós podemos tapar as lacunas que há na lei e tudo isso. Portanto, exige algum conhecimento especializado e exige organização. A sociedade civil tem que se organizar e precisa de recursos para isso, precisa dedicar tempo, precisa dedicar esforço, precisa dedicar os seus talentos, precisa de recursos, até inclusive monetários, para poder fazer campanhas, para poder estudar os assuntos. Portanto, não é fácil. Mas, para além destas razões práticas, porque é que nós acabamos tantas vezes por nos ver a nós próprios como cúmplices da corrupção? E eu diria que também tem a ver com, e o Papa acho que fala nisso, a maneira como a corrupção se permite instalar-se. Porque, mesmo quando um corrupto faz estas campanhas, e nós vamos ver agora nas eleições autárquicas, vai haver pessoas, bem, estou a pensar numa especificamente, portanto mais vale dizê-lo, aqui ao lado em Oeiras, com cadastro, que é candidato à Câmara Municipal, e que corre, eu diria um risco, corre não ele, mas correm os oeirenses, o risco de ele ser eleito. Ser eleito pelos próprios oeirenses. E o Dr. Isaltino Moraes, que é um daqueles dinossauros autárquicos, está bem posicionado e eventualmente ganhará a Câmara. Aliás, fazendo de nós uma aberração até biológica e geológica na história do planeta Terra, que vamos ser o único sítio onde os dinossauros se ressuscitam. Nós não conseguimos arranjar um cometa que os extinga de uma vez. Mas porquê é que isto acontece? E porquê é que nós acabamos a fazer esta cumplicidade com a corrupção? Eu acho que tem a ver com aquilo que o Papa também fala neste ensaio, que é a primeira coisa que a corrupção nos rouba não são os recursos públicos, obviamente são os recursos públicos, são também os recursos públicos, é o dinheiro, é o Tesouro Nacional, é aquilo que nós pagamos em impostos e que pagamos em impostos para poder redistribuir
uns pelos outros, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que nós, como comunidade, definimos que é o interesse geral. Isso, obviamente, é roubado. E depois de roubado é difícil restituí-lo, porque lá está, corta-se em tudo, menos na corrupção. Mas antes até disso, antes até de nos ser roubado o tesouro público, antes até de nos serem roubados os recursos económicos, o que a corrupção nos rouba é a dignidade. Rouba-nos a dignidade social e rouba-nos a dignidade pessoal. E é isto, até antes do dinheiro, é isto que nos ofende. É nós vermos este triunfalismo dos corruptos de que o Papa fala. É eles exibirem-se, é eles celebrarem-se. E isso indigna-nos e eu acho que isso nos choca de uma maneira que às vezes é tão frontal que nós, até no embate, não sabemos bem como reagir. E como não sabemos como reagir, diz-se que a política tem horror ao vazio e, portanto, esse vazio é aproveitado por estas estruturas de corrupção e ocupam um espaço e isso torna-se, de facto, a norma. E nós, às vezes, falta-nos o ponto de partida, o ponto de referência moral ou ético para sequer começar a reagir. Porque quando se rouba a dignidade social, rouba-se também a dignidade individual. E, portanto, nós temos uma de duas reações. A primeira, que é maioritária e que se vê nos próprios índices de participação política e eleitoral, é aliarmos-nos. É tentarmos retroceder a um sítio onde estejamos confortáveis connosco próprios e com a nossa família, um grupo muito nuclear de amigos, que é eu não quero saber, é tudo corrupto, eu não quero saber desta corrupção, eu não quero viver nesta regra subvertida de que o Papa nos fala e, portanto, alheio-me. Não quero saber, não vejo as notícias, não vou votar. E isto é, eu diria, o principal motor, não é o motor da corrupção, mas é o principal motor que facilita a perpetuação da corrupção, que é a inércia. Nós, porque não queremos ter este contacto com esta realidade, porque não queremos ver esta norma, não queremos ver até o impacto que ela tem nas nossas famílias, nos nossos irmãos ou filhos que não conseguem arranjar um emprego ou porque a economia já está tão depauperada por causa da corrupção, ou porque os mecanismos de recrutamento já estão combinados, e portanto, nós não queremos isto e fechamos os olhos, fechamos as portas, e quando fechamos os olhos, damos curso livre àqueles que já lá estão no poder e que abusam dele. Mas também há outra reação, que é eventualmente que vão ter alguns eleitores em alguns municípios, que é aderirmos a este triunfalismo. E eu diria que isto é quase uma espécie de síndrome de Estocolmo, que é aquele síndrome que as pessoas raptadas têm quando se começam a sentir empatia pelos raptores. Mas que eu percebo, que é a noção de que eu não quero ser vítima, eu não quero viver como vítima, eu não quero sentir-me uma vítima no meu próprio país. Eu digo às vezes em tom de brincadeira, mas é meio brincar, meio a sério, que ser português é ter a experiência de amar um país que não nos ama de volta. E eu sinto isto às vezes, muitas vezes, eu amo o meu país não me ama de volta. E uma pessoa que não queira ser vítima, não queira acordar e trabalhar e voltar para casa todos os dias, todas as noites, com este peso de vitimação em cima, não se quer ver como vítima da corrupção, e eu sou uma das pessoas que não quero ser vítima da corrupção, recuso a ser vítima, não gosto do termo, tem outra reação que é aderir a este triunfalismo. Mas isto já não é uma adesão, não é, na maior parte dos casos, uma adesão espontânea, é uma adesão calculada, é dizer, todos roubam, este pelo menos faz qualquer coisa e eu adiro a isso para tentar tirar alguma coisa de útil da desgraça. E eu percebo o mecanismo. Mas é outro mecanismo, tal como a inércia, que alimenta os corruptos e que nos afunda ainda mais nesta regra pervertida. E, portanto, aquilo que eu, como representante de uma organização da sociedade civil, posso oferecer, sinceramente, não é grande coisa. A transparência e a integridade existe há 6 anos. Nós temos feito um trabalho muito grande, que é este trabalho de tentativa de organização da sociedade civil, de estudo dos problemas, de fazermos recomendações para que os políticos adotem boas políticas públicas de combate à corrupção. Como vocês não imaginam, mas sabem, mesmo que não conheçam a transparência e a integridade e nunca tenham ouvido falar de nós, se conhecem minimamente o país, sabem que este é um trabalho onde nós perdemos muito mais do que ganhamos, perdemos muito mais vezes do que ganhamos. E, portanto, o que é que nós ganhamos verdadeiramente com este trabalho e com este ativismo social, se quiserem? Social e cívico, porque tem as duas componentes.
É um ganho de causa de vez em quando, em que conseguimos manobrar uma política pública na direção certa, ou pelo menos tirar, como costumamos dizer, tiramos o tema da clandestinidade e podemos hoje falar mais abertamente sobre estas questões e obrigamos os políticos a de vez em quando serem obrigados a falar sobre corrupção. Eles nunca gostam, mas de vez em quando são obrigados a isso. Isso é um ganho de causa. Mas, sobretudo, encontramos uma terceira via entre esta vitimização e esta inércia, que é a de fazermos alguma coisa, que é a de usarmos algum do nosso tempo e algum do nosso esforço enquanto cidadãos para dizer: eu não vou ser vítima desta norma social de vantagem privada, eu não vou ser cúmplice deste sistema, vou fazer o pouco que consigo, não só em prol do meu semelhante, mas para meu próprio benefício. E não é para meu próprio benefício na ideia de que daqui a 20 anos vamos conseguir fazer alguma coisa. Sem dúvida, eu continuo a acreditar que daqui a 20 anos algum bem teremos conseguido fazer enquanto sociedade civil. Mas eu faço isto para me sentir melhor comigo mesmo hoje. E vou voltar a fazer isto amanhã para me sentir melhor comigo mesmo amanhã. E para voltar a tocar num ponto que eu já toquei várias vezes quando falo nestas questões, e aproveito porque estou ao lado de duas pessoas muito conhecidas e que estão habituadas a ser abordadas na rua e em todo o lado pela sua coragem, a importância da coragem não individual, como a da Procuradora Maria José Morgado e do professor Paulo Moraes, porque essa coragem, eu que estou mais ou menos nas mesmas andanças, eu sinceramente não a tenho. Não consigo carregar o fardo que vocês conseguem e, portanto, a coragem é a única que eu tenho para oferecer, não é a coragem individual, é a coragem cívica. E a coragem cívica é a coragem partilhada. É a coragem que partilhamos uns com os outros, é a capacidade de nós encontrarmos forças uns nos outros e não temos que carregar tudo sozinho, como estes dois heróis aqui ao meu lado. E quando nós formos cada vez menos heróis e cada vez mais cidadãos, quando nós dependermos cada vez menos da coragem individual de cada um de nós e cada vez mais da coragem partilhada de todos, aí sim nós teremos muito mais força para regressar à regra de que o Papa nos fala, que é a regra, voltando a não querer falar de moralismos, é a regra daquilo básico que nós devemos uns aos outros, de respeito e de humanidade, e aí sim seremos muito mais capazes do que somos hoje de derrotar a corrupção. Portanto, muito obrigado a todos. Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e mesmo antes de ir à matéria, eu estou aqui particularmente feliz por três razões. Uma tem a ver com o local, sempre que passo aqui à porta lembro-me disso e por maioria de razão quando cá estou, o Liceu Camões é um local emblemático, porque para além de tudo que cá se faz e que é importantíssimo em termos de educação, foi aqui que em determinado momento um homem, que era Humberto Delgado na altura, teve a coragem de dizer não num momento, enfim, algo até mais difícil do que o de hoje, pelo menos em alguma componente, e por isso é sempre um prazer lembrar alguém que em determinado momento teve a coragem de ousar dizer não quando toda a sociedade levava a que se fizesse exatamente o contrário, de alguma maneira parecido como hoje, mas já lá iremos. Depois há um segundo aspecto que é para mim um gosto e até uma honra estar aqui ao lado destes dois amigos, a doutora Maria José Morgado, o doutor João Paulo Batalha, pessoas que admiro pela sua participação cívica e por isso é para mim um orgulho estar aqui no palco e partilhar com eles esta sessão. E a terceira razão é o facto de, esta é mais pessoal, encontrar aqui na sala alguns amigos que já não vi há muito tempo e portanto permitam-me esta nota mais egoísta. Indo ao debate a propósito do livro Corrupção e Pecado. O debate a propósito do livro é um debate sobre o livro, naturalmente, mas também sobre o contexto em que o livro existe, nomeadamente Portugal que hoje vivemos, e é a leitura que alguém como eu, com as preocupações que eu tenho, faz sobre o livro. Portanto, o que eu tenho a dizer a partir de agora é um pouco sobre o livro e sobre, sobretudo, o que o livro suscita nas reflexões que eu faço sobre Portugal contemporâneo. Vamos primeiro ao livro.
Quem o leu, naturalmente, poderá concordar ou não com o que eu vou dizer, na medida em que a leitura é um ato muito individual, mas para quem o leu, aconselho a que o leiam, mas que o leiam muito detalhadamente, com muita calma, porque este é um livro de uma grande profundidade. Lê-se com gozo, como disse o João Paulo Batalha, eu concordo, mas deve-se ler uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, e deve-se ler parágrafo a parágrafo, frase a frase, porque cada um destes parágrafos leva a uma profunda reflexão. Por isso, o primeiro conselho que eu dou é que façam aquilo que eu fiz a partir da segunda leitura. A primeira foi mais corrida, mas a partir da segunda leitura, e já fiz várias, de facto isto é um livro que deve ser, permitam-me, refletido, cada parágrafo deve ser mastigado, se me permitem a expressão, porque de facto é um livro de uma profundidade imensa, de alguém que, para além de ter, obviamente, uma formação profundamente religiosa, enfim, é Papa e, portanto, não carece de demonstração, mas tem uma profunda análise. Este livro é escrito na sua primeira versão em 1991 na Argentina, e o Papa teve a necessidade, passado 15 anos, voltar a reescrevê-lo, e nós temos hoje a necessidade, passado 11 anos, voltar a lê-lo, e curiosamente os tempos não são muito diferentes. Os tempos de hoje em Portugal, há 11 anos na Argentina, ou há 20 anos na Argentina, de facto, são muito semelhantes, como verão quando lerem o livro. Naturalmente, há muitas ideias marcantes neste livro, não vou, obviamente, transmiti-las todas, primeiro porque não era nem fisicamente possível, nem haveria tempo, e também tiraria o interesse na leitura do livro. Mas há duas que para mim foram profundamente marcantes e que eu destaquei. Foram muitas, mas estas eu destaquei. E a primeira já foi referida pelo João Paulo, e que é o Papa, em determinado momento, diz: o pecado perdoa-se, a corrupção jamais se perdoa. E a explicação que o Papa dá para isto é que, na perspectiva de um religioso, naturalmente de um cardeal, o pecado perdoa-se quando há arrependimento. Não havendo arrependimento, não há lugar ao perdão. E a corrupção, como é a assimilação permanente do pecado, e portanto estou a interpretar as palavras dele, não tem direito a perdão porque não tem arrependimento. Este é um aspecto fundamental. De facto, nós não temos, nem em Portugal, nem fora de Portugal, mas enfim, estarão a lembrar-se daqueles políticos, e não só políticos, empresários associados à ideia da corrupção, nós nunca vimos em nenhum deles uma ponta de arrependimento. Muitos deles já estiveram às portas da morte, com cancros em estado grave, com leucemias e não sei o quê, mas de facto eu não conheço em Portugal alguém que tenha sido tocado pelo arrependimento desse género de atores que estamos aqui a pensar. E o que é facto é que é particularmente importante o Papa vir dizer isto, e é particularmente importante fazer esta reflexão numa sociedade que é culturalmente muito católica. E esta leitura que eu faço do livro é a leitura de alguém que não é crente, eu sou agnóstico, já tive a oportunidade de o dizer, portanto não sou religioso, mas penso que também concordarão comigo que Portugal é uma sociedade muito marcada pela religião católica nas suas múltiplas componentes, e o chefe da Igreja Católica, o Papa Francisco, vir dizer que a corrupção não tem perdão, julgo que é muito importante. Em particular, porque nós temos tradicionalmente a ideia associada à religião de que na religião tudo se perdoa. E, de facto, na religião tudo se perdoa, perdoam-se os pecados, mas não a corrupção. E, portanto, isto é muito marcante para uma sociedade de formação católica ou de uma cultura profundamente católica. Depois há um segundo aspecto que eu gostava também, uma ideia muito marcante de referir aqui, e que tem a ver com o facto que o Papa defende que a corrupção deve ser denunciada. Tem, aliás, uma expressão até algo violenta. O Papa diz em determinado momento no livro, e verão quando lerem, que a corrupção, diz eles, a corrupção e os corruptos são como o mau hálito. Quem o tem nunca o sente, tem que ser os outros que têm que o denunciar. É a expressão que não é simpática, como é evidente, nada simpática, mas o Papa defende que são os outros, que da mesma maneira que têm que denunciar aqueles que têm mau hálito, são os outros que devem denunciar a corrupção. Isto também é particularmente importante em Portugal, em que a denúncia, por vezes, tem uma marca algo negativa. Aliás, bem recentemente, nós vimos o atual provedor da Santa Casa Misericórdia, que, tendo detectado umas irregularidades dentro da Santa Casa Misericórdia, vem dar uma entrevista a dizer que não denuncia porque não é bufo. E, de facto, nós ainda temos um certo complexo na sociedade portuguesa,
e ele tem-no claramente, e aliás deu uma entrevista nesse sentido, mas muitos de nós teremos a ideia de que a denúncia é algo negativo, a ideia do bufo, do dedo duro, como dizem os brasileiros, mas há aqui um equívoco absoluto. É que, de facto, a denúncia negativa, a má denúncia, é a denúncia daqueles que denunciam os fracos para ganharem em ditadura benesses por parte e privilégios por parte dos fortes. Isso sim é uma denúncia até, como é que é de dizer, é uma denúncia covarde, é a palavra. A denúncia covarde é a denúncia daqueles que em ditadura denunciam os fracos para terem benesses dadas pelos fortes. Agora, há uma denúncia muito corajosa, que é quando em democracia se denunciam os fortes que tentam em democracia ter os mesmos privilégios que tinham no tempo da ditadura. Aliás, essa denúncia chama-se colaboração com as autoridades. Portanto, quando o Papa vem falar da necessidade de denunciar, eu acho que este é um aspecto também muito marcante numa sociedade que teve uma ditadura recente, há 40 anos, e que ainda hoje, muitas das vezes, naquela perspectiva da autojustificação do corrupto, que dizem não podemos ser denunciados porque coitadinhos de nós que estamos aqui a fazer corrupção, isso é inadmissível. E esse aspecto é também uma ideia muito marcante, com a qual, aliás, eu concordo. E por isso a denúncia corajosa deve ser um dos nossos objetivos enquanto comunidade dos próximos tempos. Porque quem detecta situações de corrupção, nomeadamente no uso, nas suas funções na administração pública e outras também na privada, mas naturalmente quem denuncia corrupção, quem detecta corrupção, peço desculpa, tem não só o direito de a denunciar, como tem essa obrigação. E, por outro lado, o Estado português tem a obrigação de proteger, nos termos da lei, as pessoas que fazem denúncias. E nós sabemos que, infelizmente, não é isso que acontece e temos que nos mexer socialmente para que isso passe a acontecer. É sabido, enfim, aqui na sala todos têm, de certeza, experiência ou conhecimento próximo de situações em que quem denuncia uma situação qualquer, na administração pública, numa direção geral, numa direção regional, numa Câmara, normalmente o melhor que lhe pode acontecer é ser emprateleirado se não for perseguido. Portanto, o melhor que pode acontecer é ser encostado e o pior que pode acontecer é ser perseguido, como acontece a miúdo. E, de facto, o Papa vir aqui, neste livro, dizer que a denúncia aos corruptos é uma obrigação social de um coletivo, e nomeadamente de um coletivo que tem uma cultura católica, penso que é muito, muito importante. Portanto, as ideias são muitas, como eu digo. Há muitas ideias marcantes neste livro, mas eu deixaria aqui nesta sessão de hoje duas, que é a corrupção não se deve perdoar e a corrupção tem que ser denunciada. Infelizmente não tem sido esta, obviamente, a postura da sociedade portuguesa. A postura da sociedade portuguesa tem sido uma postura de total passividade e não é por desconhecimento. Como já disse também o Dr. João Paulo Batalha, os casos de corrupção são feitos à vista de toda a gente. Se eu falar da corrupção na Expo 98, no Euro 2004, na compra de submarinos, no BPP e no BPN, nas parcerias público-privadas e no BANIF e no BES, e agora na Caixa Geral de Depósitos, onde se vão meter 5 mil milhões de euros para tapar buracos de corrupção, e etc, etc. Portanto, a corrupção é feita à vista de toda a gente, é feita ao longo dos tempos, é reiterada e é muito cara. Não é esse o tema que hoje para aqui trazemos, mas só para terem uma ideia, eu disse aqui 6, 7, 8, 10 casos, não os contei, mas o que é facto é que cada um destes casos custa milhares de milhões de euros. Só um caso como o BPN custou ao longo dos orçamentos de Estado entre 2009 e 2015, porque naturalmente isto não se paga tudo no mesmo orçamento, mas custou 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros é o que se gasta em educação por ano em Portugal, num só caso de corrupção. E eu falei aqui de muitos. E, portanto, a atitude da sociedade portuguesa não é nem a denunciar, nem a de perdoar. De não perdoar, aliás. Isto é particularmente importante e eu gostava de enfatizar este aspecto. A sociedade portuguesa tem que se organizar por forma a não perdoar a corrupção e a denunciar a corrupção. A ser, no fundo, mais participativa. E eu aqui concordo absolutamente com o Papa Francisco e agora, saindo um pouco do livro, até porque dá-se a felicidade de estarmos a ter esta discussão uma semana depois de se ter comemorado 25 de Abril, quando nós fazemos uma retrospectiva
do que aconteceu à sociedade nos últimos 43 anos, ou seja, o estado a que hoje chegamos, de facto, às consequências de tudo isto que temos estado aqui a falar, e não é por acaso que hoje temos uma dívida gigantesca e um déficit que todos os dias se fala nas televisões e nos jornais, e temos 1.200.000 pessoas em situação de emprego ou subemprego, e temos 2 milhões de portugueses que vivem em situação de pobreza, quer dizer que vivem com menos de 400 euros por mês, mas isto são 2 milhões. Mas depois há mais 3 milhões que só não vivem nesta situação porque recebem subsídios, ou rendimento social de inserção, ou complemento solidário de idosos, etc. Ou seja, de facto, 47% da população não vive autonomamente na sua vida. Portanto, não tem capacidade económica para viver com dignidade num país europeu no século XXI. Bom, já nem falo do facto de haver hoje em Portugal 150.000 pessoas que, mesmo a trabalhar, recebem menos de 300 euros por mês. É evidente que são trabalhos em part-time e, de facto, as pessoas que trabalham em part-time recebem 300 euros, mas têm que comer e que têm que se alimentar em full-time, não comem só parte do mês. E, portanto, Portugal tem este problema que deriva essencialmente da corrupção. Mas, por outro lado, ao fazer esta análise dos últimos 43 anos, houve áreas em que nós tivemos saltos gigantescos. Vou-lhes só dar 2 exemplos, que penso que estarão de acordo, ou não, mas, que é ao nível da saúde e ao nível da educação. Nós, em 1974, tínhamos 25% de analfabetos e hoje temos menos de 5%. E, naturalmente, temos menos de 5%, alguns dos quais já são analfabetos de idade que vinham dessa época. Portanto, aqui deu-se um salto gigantesco. Mas na área da saúde também se deram saltos enormes. A esperança de vida aumentou. A mortalidade infantil, então, nós tínhamos uma mortalidade infantil em 74 ao nível da África, era superior a 30. Ou seja, à época, em cada 1.000 crianças que nasciam, 30 e tal morriam no primeiro ano de vida. Isto é insuportável. Aliás, acontece ainda hoje em muitos países, infelizmente. Hoje é 2, que é os melhores níveis do mundo. E a questão que se coloca é, então, como é que uma sociedade, e não estou aqui a falar nem de governos nem de parlamentos, estou a falar da sociedade como um todo, como é que uma sociedade se permite ser roubada desta maneira e ao mesmo tempo dá um salto gigantesco, por exemplo, na área da saúde? Qual é a diferença? A diferença é a participação. A diferença é não perdoar e denunciar. Porquê é que nós demos grandes saltos na educação? Porque quando há problemas nas escolas, os pais vão para a porta das escolas e refilam. Às vezes melhor, às vezes pior, às vezes até sem razão, mas o que é facto é que na área da educação as pessoas participam. De uma forma muitas vezes até mais egoísta e menos altruísta, porque está em causa o seu filho. Não é bem a comunidade como um todo, mas pelo menos é uma comunidade específica para defender os seus interesses, para defender melhores políticas públicas, participa, denuncia e não perdoa maus tratos. E também acontece, obviamente, na saúde. Todas as manifestações que se fizeram contra o fecho de hospitais, contra o fecho de maternidades, e não interessa aqui saber quem tem razão, não estamos hoje, não é este o tema de discussão hoje. Mas o tema que eu gostava de trazer aqui a esta Assembleia é que nas áreas em que mais nos desenvolvemos, foi justamente as áreas em que as pessoas mais participam. Por isso eu acho que a denúncia da corrupção, o não perdoar a corrupção, o participar mais, pode ser o que nos leve a dar um salto de gigante enquanto sociedade. E aí o Papa pode nos dar uma grande ajuda nessa reflexão. E por isso, e repetindo o que já disse, participando mais, não perdoando e denunciando, talvez nós consigamos dar efetivamente um grande salto. E voltando agora ao livro, diz o Papa, em determinado momento, e não vou agora explicar porquê, até para aguçar a vossa curiosidade, diz o Papa que a corrupção já cheira a podre. O Papa é violento neste livro, e, portanto não tem expressões que não são muito agradáveis. E cheira a podre, e de facto, digo eu, parafraseando o que diz o Papa, a corrupção cheira a podre, mas no meu ponto de vista, a corrupção cheira a podre, mas uma sociedade como a nossa, que é tomada pela própria corrupção, é a própria democracia que também já cheira a podre. E a questão é, como é que é possível, numa democracia que cheira a podre, não se dar este salto? Porque, no meu ponto de vista, há de facto 2 tipos de cidadãos cuja passividade alimenta esta situação. Por um lado são aqueles que estão adormecidos, que estão alienados, estão anestesiados,
que ainda nem sequer sentem o cheiro a podre. E depois há outros, que são aqueles que já perceberam isto, mas estão tão desesperançados que já se habituaram ao cheiro a podre. O grande problema é que, quer uns, quer outros, são o lastro que permite que a corrupção continue a funcionar. Por isso eu acho que, face a esta passividade, nós precisamos de um sobressalto cívico que faça com que se abane um pouco este pântano, para que alguns acordem e percebam que isto está a cheirar a podre, sintam o cheiro e sintam o desconfortável que é esta situação. E aqueles que já estão desesperançados ganhem a esperança num futuro melhor, porque, e acabo exatamente como acaba o livro, em que o Papa diz: o Senhor não se cansa de chamar, não temas. Não temas o quê? Não temas a esperança, porque a esperança nunca engana. Portanto, o que nós precisamos é de mais esperança para, de uma vez por todas, termos um sobressalto cívico que nos tire, no fundo, deste pântano em que nos encontramos. Obrigado. Está ligado? Está. Boa tarde a todos. E, começando pela esperança nunca nos engana, eu tenho que elogiar o estoicismo da assistência, vir ouvir aqui 3 maníacos da luta contra a corrupção, a fazer rezas, já que estamos a falar também de pecado, vou fazer a minha reza também. Isto é uma reza que eu já faço há mais de 20 anos e acho que a certa altura começamos a ficar convencidos que tantas rezas fazemos que um dia alguma coisa há de acontecer. Não sei, eu também já não acredito muito nas minhas rezas, pessoalmente, mas isso é uma atitude pessoal e por isso mesmo tenho muita admiração por todos os que estão aqui e também pelos meus companheiros aqui de mesa, que de certeza absoluta fazem muito mais do que eu e têm muito mais valor do que eu nas suas intervenções cívicas, que são das mais decisivas do que há na prevenção da corrupção. Não vos vou massacrar com rezas. Curiosamente, estamos aqui à volta de um pensamento de um Papa, sendo os 3 agnósticos, mas curiosamente eu acho que a corrupção é um pecado. Distinguindo moral de direito penal, porque temos de distinguir, no direito penal falamos de provas e de culpa e de crimes. E na moral falamos de honestidade, de arrependimento, de reconhecimento do mal feito, embora no direito penal também haja a interiorização do mal feito. Seja como for, a corrupção é um pecado, é o maior dos pecados. E nisso a Igreja Católica é das maiores aliadas na prevenção e combate à corrupção. Não tenho a menor dúvida. A respeito de honestidade, de valores éticos e de manter a tradição pela defesa da honestidade, que é uma coisa que está completamente fora de moda também. A honestidade é uma coisa quase irreconhecível pela maior parte das pessoas. E a ética também é assim uma coisa já de outra era. Como tal, eu acho que a corrupção é mesmo um pecado, porque é muito simples. Para se prevenir e combater a corrupção, basta ser honesto. Mas aí é que está a dificuldade para muita gente, porque, como diz o povo e também a religião, a carne é fraca. E é aqui que entra o vírus da corrupção. Porque o como, quem, o porquê e as consequências em termos penais, digamos assim, o como a corrupção não se faz à vista. Não, desculpe, Dr. Paulo Moraes. Uma coisa é nós, na atualidade, termos compreendido de que forma é que foi desbaratado o dinheiro dos nossos impostos e o esbanjadouro em que se transformou muitas vezes a administração dos dinheiros públicos, também por focos infecciosos de corrupção e por fenómenos de corrupção, mais localizados nuns serviços do que noutros, mas que se foram disseminando por resistência aos antibióticos. Estamos aqui a falar de um fenómeno viral multirresistente, bactérias multirresistentes ao remédio que é a punição.
por fraqueza do sistema penal até uma determinada altura, mas não estamos sempre na mesma, estamos muito melhor agora do que estávamos há 10 anos atrás. Uma coisa é a visibilidade da lógica da corrupção ou da mecânica de alguma maneira de ser desonesto e das consequências. A outra coisa é, em termos penais, a visibilidade da corrupção. A corrupção é o fenómeno mais opaco que existe, porque a corrupção é praticada por gente, em princípio, respeitável. Na pequena corrupção não será tanto assim, mas na alta corrupção, aquela que gera pobreza, desigualdade, injustiça, é praticada por gente respeitável, que não tem o estigma da prática de crimes e que se apresenta, é o tal crime de colarinho branco, se apresenta bem vestida, com respeitabilidade. Como é que pode ser agora, isto já dizia o padre António Vieira, não é? Que, pronto, roubar uma armada era uma grandeza, roubar uma coisa pequena é que era crime. Mas por isso ele também teve que fugir para o Brasil a certa altura, já naquele tempo. Os sermões do padre António Vieira têm muita coisa já sobre a necessidade de combater a cultura da corrupção. Mas a corrupção tem, a nível de prática de crime, é o aproveitamento do exercício de funções públicas ou de funções políticas para o enriquecimento individual. Ou seja, é o aproveitamento do meu poder decisório, onde quer que eu me encontre, seja num tribunal, num hospital, numa escola, numa empresa pública, numa autarquia, para, em troca de uma decisão contrária à lei ou até mesmo favorável à lei, beneficiar alguém em meu proveito, recebendo vantagens, as vantagens indevidas. E tudo isso se passa em gabinetes de grandes reposteiros, com proventos que normalmente, quando são grandes, não são pagos diretamente aos beneficiários. A corrupção tem uma grande sofisticação, tem grandes vantagens financeiras. Normalmente o autor da corrupção não é uma pessoa particularmente má ou particularmente desonesta. O autor da corrupção quer dinheiro e quer poder. Normalmente é isso, poder e dinheiro. E evidentemente que uma vez contaminado, ou seja, é um bocado, quer dizer, como uma doença contagiosa, quando se adquire essa doença, não se consegue curar essa doença, e é por isso é que as denúncias são importantes. Porque alguém que num serviço em que haja uma corrupção endémica aceite luvas e depois saiba que o colega do lado aceitou, ou o colega do lado apresenta alguém também para fazer um favor e depois recebe uma contrapartida, ninguém pode falar. E todo o serviço fica contaminado. E mais, aqueles que são honestos têm que se transformar em desonestos muitas vezes por não conseguir romper o círculo. Isto tem uma mecânica muito difícil de desmontar e muito difícil de transformar em provas, porque a corrupção é um crime sem vítima, a vítima somos todos nós. É uma vítima coletiva, não é como no homicídio temos a faca com o sangue, por exemplo. Vamos imaginar, nos mais simples. Há outros que não são tão simples, mas temos a faca com o sangue. Na corrupção não temos nenhuma faca com sangue. Não temos pegadas. Se eu, enquanto magistrada, aceitar 1 milhão de euros por arquivar um processo e me depositarem esse dinheiro em nome de uma empresa sediada em regime offshore, não há qualquer ligação entre esse pagamento e o meu ato, porque tudo é camuflado através de um testa de ferro que é dono de uma empresa que também é fictícia, através de uma transferência para um regime offshore, que por sua vez transmite para outro regime offshore, para outro e para outro, para um dia regressar para o país sob a forma de compra de um prédio, de várias mansões, daquilo que se quiser, em nome de terceiros. Portanto, a corrupção não deixa rastro e é isto que cria uma grande impunidade. E grandes dificuldades em termos de provas, porque, como há vários implicados,
ninguém está interessado em denunciar, porque as pessoas têm medo de ser condenadas. Se eu for apanhada com um saco com droga, sei que corro um risco sério de vir a ser condenada numa pena de prisão de 7 anos, mínimo 8 anos, se for heroína ou cocaína, pronto, com uma quantidade pequena. Se for apanhada num ato de corrupção, tenho sempre a expectativa de impunidade, por não haver prova pessoal, nunca há testemunhas, a prova documental é sempre indireta, a prova dos circuitos financeiros é sempre caleidoscópica e multifacetada, e é muito provável que o processo, ao fim de durar anos, acabe em absolvição, por dificuldades de imputação ao beneficiário desse ato, se houver um pacto de silêncio. A corrupção tem uma cultura mafiosa, é o chamado pacto de silêncio, em que ninguém fala. Por isso, daí que haja a necessidade de um prémio legal para quem denunciar. E aí estou a ler a acusação de si mesmo. Quem denuncia não tem que denunciar por razões morais. Normalmente quem denuncia conhece por dentro o crime. As denúncias nunca vêm de pessoas honestas, vêm de pessoas desonestas, porque uma pessoa honesta não faz a mínima ideia do que é que se passa, como é evidente. Está a leste dos esquemas. Portanto, eu preciso de denúncias dos corruptos, de quem pratica, de quem está por dentro da organização. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a máfia italiana. A máfia italiana, em que a certa altura os chefes mafiosos resolvem confessar ao juiz que acabou por ser assassinado, resolvem confessar como é que funcionava o mecanismo do tráfico de droga para os Estados Unidos, um mecanismo de compra de juízes, um mecanismo de suborno dos políticos, etc, etc. E tudo isso é compensado legalmente com uma lei que existe em Itália e que foi reforçada para compensar as denúncias. Existem leis nos Estados Unidos também para compensar as denúncias, direito premial. Existem leis no Brasil também para compensar as denúncias, chamado direito premial. Nós temos um direito premial também. Só que é um direito premial um bocadinho, como é que eu ia dizer, fraquinho, um bocadinho raquítico. Porque o Ministério Público pode suspender o processo em relação a quem pague a alguém para praticar um ato de corrupção na fase do inquérito, mas essa suspensão depende da concordância do juiz, ou seja, a última palavra nunca é do Ministério Público. Um funcionário que denuncie uma prática de um ato de corrupção me engano, portanto, ou seja, temos um direito premial com denúncias a prazo, que caducam, ou seja, o prémio acaba por caducar ao fim desse tempo. Portanto, não é muito encorajador, mas não é a mesma coisa que dizer que não temos direito premial. Temos direito premial e se houver magistrados do Ministério Público ou juízes corajosos, podemos fazer funcionar esse direito premial e proteger os denunciantes. Há casos de proteção de denunciantes até ao fim e com condenações. Não são casos muito conhecidos da opinião pública, mas existem. Isto para dizer que há uma esperança e o sistema está a funcionar melhor neste momento. Claro que não temos um direito premial robusto e com a força que existe em Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, mas também são países que se calhar tiveram um fenómeno com muito mais força em determinados pontos. Nós temos uma corrupção que acaba por ser endémica, sistémica, é uma corrupção tipo pó que se acumula nas casas, não é limpa todos os dias, se fosse limpa todos os dias conseguíamos ter um ar mais respirável. Também não podemos sonhar com uma sociedade ascética, porque isso não existe e era monótono, não tinha graça nenhuma.
A questão é haver risco para o agente da corrupção e haver o perigo da pessoa vir a ser condenada, porque o medo é que guarda a vinha. Porque se o autor da corrupção temer a ação da polícia, do Ministério Público e dos tribunais, coíbe-se e não anda tão à vontade. E, portanto, em vez de termos 60% de corrupção, passamos a ter 10% ou 20%. Já não é mau. Não é mau. Porque a questão é do controle. Qual é o problema da corrupção entre nós e do pecado da corrupção? É porque a corrupção tem custos intangíveis. É um imposto oculto, é o maior imposto oculto, porque não é quantificável. A corrupção produz injustiça fiscal, porque, provocando sangria das receitas do Estado, faz com que os impostos sejam aumentados em relação àqueles que têm menos recursos. A corrupção provoca aumentos dos custos dos serviços públicos, da educação, da saúde, da justiça, de tudo quanto é da administração pública, porque os serviços degradam-se e o Estado tem que exigir mais dinheiro pelo funcionamento desses serviços. Está calculado de forma grosseira, porque não há cálculos científicos nem estudos nessa matéria, que nos países com corrupção endémica os custos dos serviços públicos tendem a aumentar 30%. É esse o imposto oculto que nós pagamos. Nós temos escolas degradadas, porventura por força do esbanjamento dos dinheiros através de fenómenos de corrupção. Temos o Serviço Nacional de Saúde com menos verbas e menos capacidade por força do esbanjamento da corrupção. Mas a corrupção não surge diretamente em todos esses setores com a cara de corrupção, nem os autores da corrupção têm escrito na testa. A corrupção é um bocado como os cogumelos a surgirem na umidade. Adapta-se aos serviços e adquire o modo de funcionar desses serviços. A corrupção na saúde está associada às burlas, a corrupção na justiça está associada a más práticas, a corrupção na educação estará associada também a outras más práticas, a corrupção nas polícias estará associada ao encobrimento de quem pratica crimes. Quer dizer, a corrupção, como é parte da necessidade que alguém tem de obter uma vantagem indevida, ela adquire a configuração do serviço onde ela surge. Por exemplo, no tráfico de seres humanos, a corrupção é instrumental do funcionamento dos serviços de imigração, porque a corrupção é instrumental, porque uma pessoa usa a corrupção como um meio de obter uma vantagem à qual não tem direito. Mas a própria corrupção, aquela que se chama nos países pouco desenvolvidos, como Portugal, o speed money, que é a corrupção para fazer funcionar mais depressa a administração pública. Alguém precisa de uma decisão, que até é legal, e precisa dessa decisão não em 6 meses, mas no mês. E paga ao funcionário público para pôr o seu processo por cima dos outros. Pronto, quer dizer, paga uma miséria. Às vezes até paga meia dúzia de almoços ou meia dúzia de jantares. Temos também esse tipo, a chamada corruptela. Também temos isso. Mas isso é endémico, é viral e produz desigualdade dos cidadãos perante a lei. Porque enquanto o meu processo passa à frente por causa de um suborno, de uma luva, de um speed money, o processo dos outros cidadãos fica para trás. E depois isto tem um lastro que se torna irrecuperável. Há corrupção em todo o mundo, em toda a parte. Não é um fenómeno, e a corrupção hoje é global. Aliás, aqueles que tiverem paciência ficam a saber, ficam com uma ideia dos perigos da corrupção, lendo, vão à internet e põem Convenção Penal contra a Corrupção, aqueles que ainda não fizeram, da ONU. Há uma tradução em português, porque Portugal ratificou a Convenção Penal contra a Corrupção. Então há tudo. É também um missal, para além deste, contra a corrupção. E aí há também uma parte para a sociedade civil, porque as denúncias da sociedade civil são importantes. Mas é preciso que haja consequências, porque se nós passarmos a vida a denunciar a corrupção e não acontecer nada, não haver condenações, não haver confisco de bens, também não é bom. Mas já vão acontecendo coisas. Porque tem que haver condenações, tem que haver... A prevenção
é vital, é como os antibióticos. A seguir à prevenção, e isso a sociedade civil tem um papel importante, o vosso papel é insubstituível. A seguir à prevenção temos o direito penal e a aplicação repressiva da lei pelas autoridades. Ela tem que ser firme, tem que haver direito premial também, mas não chega à mera punição, porque no crime económico ou financeiro, que é todo o crime que está associado à corrupção, há um objetivo que é fundamental, que são os proventos económicos, as vantagens, os ativos do crime, o dinheiro. E tem que haver punição com o confisco. Portanto, nós temos que saber onde é que estão as vantagens do crime e confiscá-las. E isso também é muito difícil para as autoridades, porque as autoridades têm que seguir o dinheiro, têm que seguir saber que casas é que foram compradas, que carros é que foram comprados, porque nunca estão em nome dos verdadeiros beneficiários. Estão sempre em nome de um testa de ferro qualquer. Muitas vezes é uma pessoa que vive na ilha de Guernsey e que recebe uma comissão por ser titular de uma conta bancária. E gerir essa conta bancária passa uma procuração ao verdadeiro dono do dinheiro. E aí é que se vai saber quem é o verdadeiro beneficiário. E essa pessoa é um camponês. Aliás, o Liechtenstein, por exemplo, tem mais administradores de contas bancárias do que habitantes. Por causa desta vantagem do regime offshore. Isto são vantagens globais. Enquanto o regime offshore não acabar, a corrupção vai ter sempre esta porta de saída. E ninguém está muito interessado em pôr termo ao regime offshore. O G8 e o Grupo dos 9 e a OCDE, isso tudo, fazem leis contra o regime offshore. Há mais exigências, há de facto mais combate ao branqueamento de capitais, mas nunca, nunca se chega à última palavra de proibir em absoluto o regime offshore. Não, o regime offshore agora está mais controlado, já dá informações, às vezes atrasadas, às autoridades judiciárias. Estamos melhor por causa do terrorismo, não é por causa da corrupção. Porque o terrorismo, e o Bin Laden, por exemplo, criou a sua fortuna e alimentou as células terroristas que fizeram 11 de setembro através do regime offshore. E é por isso que o combate ao branqueamento de capitais e da corrupção está associado também ao financiamento do terrorismo através do branqueamento de capitais. Portanto, o mundo é uma coisa muito complicada e é preciso uma palavra de esperança e de inteligência. Sejam inteligentes, não sejam conformistas, lutem, não tenham medo, não vale a pena serem aventureiros, mas não tenham medo. A honestidade de cada um fará o seu caminho. Estamos melhor agora do que estávamos há 20 anos. Mas o caminho é um caminho cheio de espinhos. Não vale a pena sermos muito otimistas, nem acreditar muito. Há uma grande desproporção entre os esforços de combate à corrupção e os resultados. Mas há mais resultados hoje do que havia há 10 anos atrás. E a justiça está 1000 vezes mais corajosa hoje do que há 10 ou há 15 anos atrás. Há processos instaurados atualmente que seriam impossível de instaurar há 10 ou 20 anos atrás por simples incapacidade de recolha de prova dos magistrados, por não haver capacidade. É muito simples. Os magistrados são seres humanos, são pessoas, homens e mulheres como todos vós. Não são Deus e não adivinham. E têm que julgar com provas. E, normalmente, nestes casos, ninguém confessa nada. Toda a gente mente. E todas as provas que há são indiretas. Por isso as coisas são difíceis e são demoradas, mas não são impossíveis. Se somos muito otimistas, depois caímos no desânimo. Não vale a pena. É preciso manter alguma calma, alguma serenidade e passar o testemunho, que é aquela situação já em que eu me encontro. Já estou numa fase de passar o testemunho a todos vós e aos dois que estão ao meu lado. Muito obrigada a todos e peço desculpa por vos ter amassado. Falei demais do que aquilo que queria. Muito obrigada.